Você sabia que a Bíblia menciona pecados sexuais que muitos de nós podemos estar caindo sem sequer perceber? Talvez você acredite que esse tema não é relevante para a sua vida, mas a verdade é que o inimigo muitas vezes usa esses pecados para nos afastar de Deus. Se você não conhece os perigos e as armadilhas, pode estar se colocando em risco. Por isso, neste vídeo, vou revelar os 9 pecados sexuais mais terríveis da Bíblia, e é importante que você fique até o final para entender como eles podem estar presentes no nosso cotidiano. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perderá nenhum vídeo que pode te ajudar a ficar mais firme no caminho da fé. A imoralidade sexual é um dos maiores desafios que enfrentamos na nossa caminhada espiritual. Vivemos em uma sociedade onde esses pecados são banalizados e, muitas vezes, até incentivados. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a viver de maneira diferente. Em 1 Coríntios 6:18, Paulo nos adverte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Isso mostra que os pecados sexuais têm um peso diferente e precisamos estar conscientes de suas consequências espirituais e físicas. O primeiro pecado sexual que a Bíblia condena é o adultério. Desde os 10 mandamentos, encontramos a clara instrução: não adulterarás. Êxodo 20:14. Essa advertência é mais profunda do que pode parecer à primeira vista. O adultério, em sua essência, não é apenas uma transgressão física ou uma traição contra o cônjuge. É uma violação de um pacto sagrado estabelecido por Deus. O casamento foi instituído por Ele como uma união santa, baseada na fidelidade, no amor e na confiança mútua. Quando uma pessoa comete adultério, não está apenas quebrando a confiança do seu parceiro, mas está também desonrando a aliança que fez diante de Deus. O casamento, segundo as Escrituras, é uma imagem do relacionamento entre Cristo e a Igreja. Efésios 5:25-27. Assim como Cristo é fiel à Igreja, os cônjuges são chamados a serem fiéis um ao outro. O adultério, portanto, é um pecado que atinge o coração do plano de Deus para a vida familiar e conjugal, e seus efeitos vão muito além do âmbito pessoal, afetando famílias, filhos e até mesmo comunidades. O adultério não é apenas uma falha moral, mas uma ruptura devastadora no pacto de confiança entre duas pessoas. Deus, que criou o homem e a mulher para viverem em harmonia e fidelidade, vê no casamento uma aliança inquebrável. Quando essa aliança é quebrada, as consequências são profundas e dolorosas. O livro de Provérbios, por exemplo, alerta várias vezes sobre os perigos e consequências do adultério. Em Provérbios 6:32 lemos: quem comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. O pecado do adultério não traz apenas dor para o cônjuge traído, mas também destruição espiritual e emocional para quem o pratica. Isso nos mostra que o adultério é uma transgressão que atinge diretamente a pessoa que o comete, trazendo consequências internas de culpa, vergonha e separação de Deus. Jesus, no Sermão da Montanha, aprofunda ainda mais o conceito de adultério. Ele nos alerta em Mateus 5:28 que o adultério começa no coração. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. Aqui Cristo revela que o pecado não está apenas no ato físico, mas nos pensamentos e intenções do coração. Isso significa que, mesmo que uma pessoa nunca tenha agido fisicamente em relação ao adultério, se ela nutre pensamentos impuros e deseja alguém que não é seu cônjuge, já está em pecado. Jesus estava corrigindo a visão restrita
que muitos judeus tinham na época, que consideravam o adultério apenas como um ato físico. Ele ensinou que o pecado começa muito antes, no nível dos pensamentos e das emoções. Essa advertência nos chama à vigilância e à santidade em nossos corações e mentes. O coração, conforme nos diz Jeremias 17:9, é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Por isso, precisamos guardar nossos pensamentos e corações com muito cuidado. A luta contra o adultério não começa apenas evitando o ato em si, mas dominando os pensamentos e desejos antes que eles cresçam e nos levem ao pecado. Jesus nos chama a uma pureza que vai além das ações exteriores, uma pureza que brota do interior, do coração, regenerado pelo Espírito Santo. A batalha contra o adultério é, portanto, uma batalha espiritual. O inimigo, Satanás, sabe que uma das formas mais eficazes de destruir vidas, famílias e ministérios é por meio da infidelidade conjugal. Ele semeia desejos impuros, tentações e oportunidades que, se não forem combatidas com a armadura de Deus, Efésios 6 e 10, 18, podem levar à queda. Tiago 1, 14 e 15 nos diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Isso nos mostra que o pecado do adultério começa com uma pequena tentação, um pensamento, um desejo, mas se não for controlado e submetido a Deus, pode crescer e resultar em destruição. Para evitar cair no pecado do adultério, é necessário, portanto, um compromisso constante com a santidade e a fidelidade a Deus e ao cônjuge. A Bíblia nos ensina a fugir da imoralidade sexual, 2 Coríntios 6, 18. Isso significa que devemos ser proativos em evitar situações que possam nos levar ao pecado, como amizades impróprias, flertes, consumo de conteúdo inadequado e até mesmo a negligência no cuidado com o nosso casamento. Além disso, devemos cultivar um relacionamento íntimo com Deus, buscando sua ajuda e sua graça para nos mantermos puros em um mundo que constantemente nos bombardeia com mensagens que normalizam o adultério e a infidelidade. A oração é uma arma poderosa nessa batalha. Jesus nos ensina a orar: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, 15, 13. Quando buscamos a Deus em oração, pedindo por força e sabedoria para resistir às tentações, Ele nos dá o poder para permanecer firmes. Além disso, é importante que casais cristãos invistam em seus relacionamentos, cultivando o amor, a comunicação e a intimidade emocional e espiritual. Quando o casamento é saudável, é mais difícil que o inimigo encontre brechas para semear o pecado. Em resumo, o adultério é um dos pecados sexuais mais condenados na Bíblia porque ele destrói a unidade e a santidade do casamento, uma instituição criada por Deus. O adultério é uma traição não apenas contra o cônjuge, mas também contra Deus, que é a fonte do amor e da fidelidade. Jesus nos ensina que o adultério começa no coração e, por isso, precisamos guardar nossos pensamentos e desejos, buscando a santidade em todas as áreas da nossa vida. A luta contra o adultério é uma batalha espiritual e a vitória só é possível quando nos colocamos sob a proteção e a orientação de Deus, fugindo da tentação e buscando viver em obediência à sua palavra. Que possamos, com a graça de Deus, ser fiéis a Ele e ao nosso cônjuge, honrando o pacto sagrado do casamento. Outro pecado sexual que a Bíblia condena de forma clara é a fornicação, que se refere a relações sexuais fora do casamento. A fornicação abrange toda a relação sexual
entre pessoas não casadas, o que, de acordo com os ensinamentos bíblicos, viola o padrão moral estabelecido por Deus para a humanidade. Em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 5, lemos: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não com desejos impuros, como os gentios, que não conhecem a Deus. Este versículo revela duas verdades essenciais. Primeiro, que a vontade de Deus para nós é a santificação, ou seja, um estado de pureza moral e espiritual. E segundo, que para vivermos em santidade, devemos nos abster da fornicação, ou seja, evitar relações sexuais fora da aliança do casamento. Nos tempos bíblicos, assim como hoje, a fornicação era comum e amplamente praticada. No entanto, Deus nunca mudou seus princípios, independentemente dos costumes ou das culturas. A fornicação, para Deus, é um pecado grave, porque viola o propósito divino para a sexualidade humana. Deus criou o relacionamento sexual para ser experimentado dentro do casamento, como uma expressão de amor, compromisso e união entre marido e mulher. Em Gênesis 2:24, lemos: Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Essa união de uma só carne é a consumação do casamento, um símbolo profundo da intimidade física, emocional e espiritual que Deus planejou para o casal. O sexo, na perspectiva divina, é muito mais do que um ato físico. Ele tem um significado espiritual profundo. Quando praticado dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus, o sexo fortalece o vínculo entre o casal, promove a unidade e reflete a imagem de Deus no casamento. No entanto, quando o sexo é tirado de seu contexto adequado, o casamento, ele perde seu propósito sagrado e se torna uma ofensa contra Deus. A fornicação, ao contrário do que o mundo promove, não é uma simples exploração do prazer ou uma etapa normal da vida. É uma transgressão contra o plano de Deus e nos afasta de sua presença. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo exorta os crentes a fugirem da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Este versículo é especialmente importante porque destaca a natureza única do pecado sexual. Paulo nos diz que os pecados sexuais têm um efeito direto sobre o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. 2 Coríntios 6, 19 e 20. Quando nos entregamos à fornicação, estamos profanando o templo de Deus e desonrando o propósito pelo qual fomos criados. Esse pecado nos leva a um estado de impureza que impede a nossa comunhão com Deus. E, se não houver arrependimento, pode trazer consequências espirituais sérias. Um dos maiores desafios que os cristãos enfrentam hoje é o fato de que a fornicação é amplamente aceita e normalizada pela sociedade. A cultura moderna promove a ideia de que as relações sexuais fora do casamento são uma expressão de liberdade pessoal e que ninguém deve ser limitado por padrões morais antiquados. A mídia, o entretenimento e até mesmo as influências acadêmicas tentam convencer as pessoas de que a castidade e a pureza sexual são irrelevantes ou restritivas. No entanto, para Deus, o padrão de pureza não mudou. Sua vontade para nós continua sendo a santificação, e isso inclui evitar a fornicação. A fornicação traz consequências graves, não apenas espirituais, mas também emocionais e físicas. Do ponto de vista espiritual, ela nos afasta de Deus, quebra nossa comunhão com Ele e pode nos levar a um ciclo de culpa e vergonha. Em termos emocionais, as pessoas que se envolvem em relações sexuais
fora do casamento muitas vezes experimentam dor, confusão e feridas profundas, pois o ato sexual, projetado para ser uma expressão de compromisso, quando é praticado fora desse contexto, traz vazio e frustração. Muitas vezes, as consequências da fornicação também incluem doenças sexualmente transmissíveis, gravidezes não planejadas e rompimentos dolorosos, que afetam não apenas os envolvidos, mas também aqueles ao redor. Além disso, a fornicação interfere na capacidade de construir relacionamentos sólidos e saudáveis. Quando uma pessoa se envolve em relacionamentos casuais e sem compromisso, ela destrói o conceito de aliança que Deus criou para o casamento. O sexo fora do casamento banaliza a intimidade e cria uma visão distorcida do amor, que é reduzido a uma busca egoísta pelo prazer, em vez de uma entrega altruísta e comprometida ao outro. Deus deseja que o casamento seja um reflexo do amor de Cristo pela Igreja, um amor sacrificial, leal e puro. Outro aspecto importante a ser considerado é que a fornicação nos impede de experimentar as bênçãos que Deus reservou para o casamento. Quando seguimos o plano de Deus, vivendo em pureza antes do casamento e desfrutando do sexo apenas dentro dessa união, somos capazes de experimentar a plenitude e a bênção que Ele nos prometeu. A intimidade sexual dentro do casamento é uma bênção que fortalece o vínculo conjugal e aprofunda a conexão entre marido e mulher. Mas fora desse contexto, ela traz destruição, tanto espiritual quanto emocional. Precisamos entender que Deus não nos chama à santidade por ser um estraga-prazeres, mas porque Ele sabe o que é melhor para nós. Em Jeremias 29:11, Deus nos diz: "Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Quando obedecemos a Deus, nos afastando da fornicação e de outros pecados sexuais, estamos abrindo espaço para que Ele derrame suas bênçãos em nossa vida. A obediência a Deus traz paz, alegria e satisfação verdadeira, ao contrário do prazer momentâneo que o pecado oferece. Por fim, é importante lembrar que, mesmo que alguém tenha caído na fornicação, há esperança e restauração em Cristo. Deus nos oferece perdão e uma nova chance de viver em pureza, se nos arrependermos e buscarmos a sua graça. Em 1 João 1:9, lemos: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Isso significa que, independentemente do passado, Deus está sempre disposto a perdoar e transformar aqueles que se voltam para Ele com um coração arrependido. A fornicação é um pecado que pode ser amplamente aceito pela sociedade, mas Deus nos chama a um padrão mais elevado. Ele deseja que vivamos em santidade, que nos abstenhamos da imoralidade sexual e que valorizemos a sexualidade como parte de seu plano sagrado para o casamento. Quando obedecemos a Deus e vivemos de acordo com seus princípios, experimentamos a verdadeira liberdade e plenitude que Ele tem para nós. Outro pecado sexual que a Bíblia condena de forma clara é o incesto. A Bíblia traz uma série de passagens que descrevem como essa prática é abominável aos olhos de Deus. Em Levítico 18:6, lemos: "Nenhum de vós se chegará a qualquer parenta da sua carne, para descobrir a nudez. Eu sou o Senhor." A proibição do incesto é clara e repetida em várias partes das Escrituras, mostrando a seriedade com que Deus trata esse pecado. O incesto é uma violação da ordem familiar estabelecida por Deus, pois deturpa o relacionamento saudável e respeitoso que deve existir entre os membros da família. Deus, que criou a família como uma unidade sagrada, estabelece limites para proteger sua pureza e integridade. O incesto, além de ser uma violação moral,
também traz consequências devastadoras para as famílias. Ele destrói a confiança, causa traumas profundos e distorce os papéis familiares. Em 2 Samuel 13, vemos a história de Tamar, que foi violada por seu meio-irmão Amnon. Embora não seja apenas um caso de incesto, a relação distorcida entre irmãos ilustra como o pecado sexual dentro da família causa destruição e desordem. A história de Tamar mostra a vergonha e a devastação que o incesto pode trazer, impactando não apenas os indivíduos diretamente envolvidos, mas também toda a família. Esse pecado também demonstra uma falta de respeito pela santidade da sexualidade que Deus criou para ser desfrutada dentro dos limites seguros e protegidos do casamento. O incesto, como outros pecados sexuais, deturpa o propósito divino da intimidade, que é unir um homem e uma mulher em um relacionamento santo e comprometido. Fora desse contexto, o sexo se torna um ato de egoísmo e abuso de poder, e não um reflexo do amor e da união que Deus deseja para seus filhos. Deus é um Deus de ordem, e a família é uma das instituições que ele estabeleceu para refletir essa ordem no mundo. Quando os relacionamentos dentro da família são corrompidos por pecados sexuais, como o incesto, a ordem de Deus é rompida e a harmonia que ele projetou para a vida familiar é destruída. É por isso que Deus trata esse pecado com tanta seriedade e prescreve consequências severas para aqueles que o praticam. Em Levítico 20:12 está escrito: se um homem se deitar com a nora, ambos devem ser executados. Cometeram um ato pervertido, o sangue deles cairá sobre a cabeça deles. Embora esse versículo se refira a uma situação específica, ele destaca o rigor com que Deus trata qualquer forma de relação sexual ilícita dentro da família. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus não apenas condena o pecado, mas também oferece restauração e perdão para aqueles que se arrependem. O incesto é um pecado grave, mas a misericórdia de Deus está disponível para aqueles que reconhecem seus erros e se voltam para Ele em arrependimento. Deus oferece cura para que aqueles que foram feridos por esse pecado, tanto para os que o cometeram quanto para os que foram afetados por ele. Ele é capaz de restaurar a ordem e a pureza que foram perdidas, trazendo renovação à vida daqueles que confiam em sua graça e poder. É importante lembrar que, assim como outros pecados sexuais, o incesto é uma distorção do plano original de Deus para a humanidade. Deus criou o homem e a mulher para viverem em relacionamentos de amor e respeito mútuo, e o pecado destrói essa harmonia. No entanto, a mensagem da Bíblia é uma de esperança. Mesmo diante dos pecados mais terríveis, a redenção através de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 6, 9 e 11, o apóstolo Paulo lembra aos cristãos que, embora tenham vivido em pecado, agora foram lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. Isso nos mostra que, independentemente do pecado, há esperança para a restauração e a cura em Cristo. O incesto, como outros pecados sexuais, é uma violação dos mandamentos de Deus e uma deturpação da sua criação. Deus estabeleceu limites claros para a sexualidade humana, não para restringir nossa liberdade, mas para proteger nossa santidade e bem-estar. Quando ultrapassamos esses limites, as consequências são graves, tanto espiritualmente quanto emocionalmente. No entanto, Deus é um Deus de compaixão, que está sempre disposto a perdoar e restaurar aqueles que se arrependem e buscam sua face. Portanto, ao refletirmos sobre o incesto e outros pecados sexuais, devemos lembrar que, embora o pecado traga destruição, Deus traz cura. Ele está sempre pronto para acolher de volta aqueles que se arrependem e buscam viver
de acordo com os seus mandamentos. O pecado sexual não define a nossa identidade. Nossa verdadeira identidade está em Cristo, que nos chama para uma vida de santidade, pureza e amor. Através de sua graça, podemos ser libertos do poder do pecado e viver uma vida que glorifica a Deus em todos os aspectos, inclusive em nossa sexualidade. A homossexualidade é outro tema delicado, mas que a Bíblia aborda de forma clara. Em Romanos 1, 26 e 27, Paulo fala sobre aqueles que abandonaram o uso natural de seus corpos e se entregaram a paixões vergonhosas. É importante destacar que, enquanto a prática homossexual é condenada nas Escrituras, o amor de Deus e sua graça estão disponíveis para todos aqueles que se arrependem e buscam uma vida transformada por Cristo. Todos somos pecadores e precisamos da redenção que só Jesus pode oferecer. O quinto pecado sexual mencionado na Bíblia é a prostituição. Em 1 Coríntios 6, 15 e 16, Paulo nos adverte: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo nenhum. Quando uma pessoa se une a outra em prostituição, ela está profanando o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. A prostituição é uma deturpação do propósito de Deus para a sexualidade humana, e aqueles que a praticam estão se afastando da vontade de Deus. A bestialidade é outro pecado que a Bíblia condena. Em Levítico 18, 23, lemos: nenhum homem se deitará com um animal, contaminando-se com ele. A bestialidade é uma perversão da ordem natural que Deus estabeleceu na criação. Ela desonra tanto a pessoa quanto o animal. E aqueles que cometem esse ato abominável estão se colocando sob o julgamento de Deus. A luxúria ou desejo desenfreado também é considerada um pecado sexual. Em 1 João 2,16, a luxúria é listada como uma das tentações que nos afastam de Deus. O desejo sexual, quando não controlado, pode levar a uma série de outros pecados, como adultério, fornicação e pornografia. Jesus nos chama a sermos puros de coração, dizendo em Mateus 5:8: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A luxúria é um veneno que contamina a alma e nos afasta da santidade que Deus deseja para nós. O oitavo pecado sexual que a Bíblia condena é o incesto. Em Levítico 18, encontramos uma lista detalhada de relações sexuais proibidas, e o incesto está entre elas. Deus criou a família para ser um lugar de segurança, amor e respeito. E o incesto viola essa ordem divina. Esse pecado traz confusão, dor e destruição para as famílias, e Deus o considera uma abominação. Por fim, o nono pecado sexual que vamos abordar é a poligamia. Embora alguns personagens bíblicos, como Salomão e Davi, tenham praticado a poligamia, o ideal de Deus para o casamento é claramente monogâmico. Em Gênesis 2:24, Deus institui o casamento como a união de um homem e uma mulher, que se tornam uma só carne. A poligamia gera ciúmes, rivalidades e caos dentro da família, e aqueles que praticam esse estilo de vida estão vivendo fora do plano de Deus para o casamento. E agora que você conhece os 9 pecados sexuais mais terríveis da Bíblia, é hora de refletir sobre sua própria vida. Será que você está caindo em algum desses pecados sem perceber? Deus é misericordioso e sempre está pronto para perdoar aqueles que se arrependem verdadeiramente. Se você identificou algo em sua vida que precisa ser corrigido, não espere. Busque a Deus em oração, peça perdão e comece a caminhar em obediência à sua palavra. Lembre-se de que Deus deseja que vivamos uma vida de pureza e santidade. E Ele está ao nosso lado
para nos ajudar nessa jornada. Antes de terminar, quero te convidar mais uma vez a se inscrever no canal Ecos Celestiais e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui, sempre trazemos conteúdos que vão te ajudar a crescer na fé e a viver de acordo com a vontade de Deus. Que Deus abençoe sua vida e te guie em cada passo da sua caminhada espiritual.